Temporada 3, episódio 203. Quem cala consente. É isso? Dormir não é o mesmo que apagar. Há pessoas que chegam à cama exaustas, sem força, sem paciência e sem lucidez. Mas não entram em recuperação, entram em colapso temporário. O sono precisa de corpo, mente e sistema nervoso a receberem a autorização para baixar a guarda. Talvez durmas as tais 8 horas da praxe, mas acordas como se tivesses passado a noite a guardar um armazém em chamas. E hoje vamos falar disso aqui no teu podcast favorito. Levanta-te já, faz-te ouvir. Fala. É hora de agir. Hey, oh, quem cala consente. Hey, oh, erga a tua voz. Fala, fala. Oh, a palavra é lei. É a tua vez. Quem cala consente. Quem me conhece costuma dizer que eu durmo pouco, durmo mal, porque durmo sensivelmente uma média de 5 a 6 horas. Muita gente diria que estava frita caso dormisse como eu. Mas tu podes dormir 12 horas e acordar cansado. Tu podes dormir 10 horas e acordar confuso. Tu podes dormir 8 horas da praxe, as que são aconselhadas medicamente, e dizer que tiveste uma noite má. Só que talvez tu não durmas mal. Talvez passes a noite a fingir que descansaste. Há uma diferença enorme entre dormir e desligar. Dormir é recuperar. Desligar é cair, colapsar. Dormir é entrar num processo de reparação. Desligar é o teu corpo puxar o disjuntor porque a administração da casa perdeu completamente o juízo. E há muita gente a confundir uma coisa com a outra. Tu dizes: eu até dormi 12 horas. Pois, e acordaste como? Com a presença de ti mesmo ou com a alma amarrotada? Com energia ou com aquele nevoeiro mental de quem abriu os olhos mas deixou metade da vida presa debaixo da almofada? Acordaste com vontade de existir ou com a sensação de que o dia começou sem pedir licença e tu ainda nem tinhas assinado a autorização? Pois é, bem-vindo ao Quem Cala Consente. Eu sou Mário Portela e este é o espaço onde tentamos criar um plano para tu viveres em pleno, sem transformar cada sintoma num drama, mas também sem fingir que o corpo é um empregado mal pago que aguenta tudo calado. No episódio 200, iniciamos esta narrativa e falamos de atenção alugada. Depois fomos ao 201 que falar de cansaço e no 202 falar de tédio. Hoje vamos fechar este primeiro arco narrativo com uma pergunta simples e também desconfortável. Tu dormes ou desapareces durante umas horas? A metáfora de hoje é a cama como alfândega noturna. Sim, uma alfândega, aquele sítio onde deviam ser inspecionadas as coisas antes de entrarem. O problema é que muita gente chega à noite e deixa passar tudo. Problemas do trabalho, conversas por resolver, comparações, notificações, preocupações, e-mails, contas, ressentimentos, o comentário irritante de alguém, a frase que ficou por dizer, a culpa por não ter feito mais. Ou então, se calhar, aquele vídeo que viu só para descontrair. Afinal, abriu mais 10 portas dentro da cabeça. E depois as pessoas admiram-se que a noite pareça uma feira franca emocional. A cama devia ser uma fronteira, não um caixote do lixo. E eu sei que isto não é simples. Há filhos, há contas, há turnos, há horários, há preocupações reais na vida. Os corpos estão cansados, as casas são barulhentas, a rua não para. As ansiedades são obviamente legítimas e as vidas que não cabem em conselhos de almanaque continuam, mesmo quando estamos a dormir. Não estou aqui a vender o dorme cedo e bebe chá como se fosse uma solução universal, até porque há chás que parecem água quente com arrependimento. O ponto que eu trago hoje para este episódio é outro. Se o teu dia nunca fechar, a noite vira continuação da guerra. Se a mente nunca descarregar, a cama vira escritório.
Se o teu corpo nunca recebe sinais de segurança, o sono é um apagão. E quando tu apagas, podes até ficar inconsciente, mas isso não significa que estejas a recuperar. Há pessoas que acordam mais cansadas porque foram para a cama com o sistema nervoso de sentinela. O corpo deitou-se, a guarda ficou acordada. E é uma guarda de pé que não descansa, que está em vigia. Hoje não vamos falar de sono como moda da produtividade. Não é dorme para render mais. Esta frase com cheiro a chefe disfarçado de coach é insípida. Vamos falar de sono como dignidade biológica, como reparação, como ato adulto de encerramento, como a coragem simples de dizer ao dia: acabou. Agora não mandas mais, porque talvez o teu problema não seja dormir muitas horas ou poucas horas, ou medir as horas que dormes. Talvez seja a falta de um fecho no teu dia. Talvez seja a ilusão de que vais dormir, quando na verdade só colapsaste. Não fiques calado, o silêncio mata. A tua voz é poder, a opinião liberta. Levanta-te já, faz-te ouvir. Fala, É a hora de agir. Hey, oh, quem cala consente. Hey, oh, ergue a tua voz. fala, fala, Oh, a palavra é lei. é a tua vez. Quem cala consente. Mas vamos perceber o mecanismo inerente a toda a provocação que te fiz sobre o sono. O sono não é um interruptor, é um processo. Tu não passas de vida em chamas para repouso profundo só porque encostaste a cabeça à almofada. O corpo precisa de transição, a mente precisa de descarregar, o teu sistema nervoso precisa de perceber que já não há um combate para estar atento. E aqui entra uma distinção especial. Uma distinção essencial. O cansaço não te garante descanso. Tu podes estar exausto e ainda assim hiperativo. Tu podes mal aguentar-te de pé e ao mesmo tempo teres o corpo cheio de alerta. Podes querer dormir e ter a mente a abrir separadores como se fosse um navegador do Windows completamente possuído. Amanhã tenho que responder a isto. Então e se aquilo amanhã corre mal? Porquê é que eu disse aquilo hoje? Será que aquela pessoa ficou chateada? Tenho de ver só mais uma coisa antes de dormir. E se eu visse mais um episódio? Não estou a conseguir dormir. Só mais 5 minutos. Claro, o famoso só mais 5 minutos. Essa pequena porta de entrada para a ruína de muitas manhãs. O sistema nervoso tem modos. Quando ele percepciona uma ameaça, uma pressão, uma urgência ou uma falta de controlo, ele vai ativar estímulos. A atenção muscular, a vigilância, o cortisol, a adrenalina, a aceleração interna. Isto é útil se tens de fugir de um perigo real, se tens de estar atento, mas é menos útil quando estás na cama a pensar numa reunião, numa fatura ou numa mensagem que terminava com OK. E agora parece uma declaração de guerra diplomática. O problema é que o corpo não distingue sempre com elegância entre ameaça física e ameaça psicológica. Para o corpo, ruminar pode parecer preparação para combate. Antecipar tragédias pode parecer um treino de sobrevivência. Rever discussões pode parecer defesa. E então a noite, que devia ser o laboratório de reparação, vira uma espécie de war room, uma sala de crise. No episódio 45, falamos de pausas e cestas como formas de prevenir o stress. No 183, usei a imagem do copo d'água não ser um peso absoluto que te destrói, mas ser o tempo que passas a segurá-lo. Este episódio quer juntar essas peças para perceber, para te dizer que o que levas para a cama continua a pesar enquanto dormes. Não no sentido mágico, místico, mas no sentido fisiológico, emocional e cognitivo. A ruminação aumenta a ativação. A preocupação mantém o cérebro em simulação. A luz intensa
e o estímulo constante dizem ao corpo que ainda é tempo de alerta. O conflito não processado deixa a tua mente a tentar fechar ciclos, e a falta de rotina confunde um sistema que gosta de previsibilidade para baixar a guarda. Só que atenção, isto não significa que tu tenhas de ter uma vida perfeita para conseguires dormir bem, porque se esse fosse o critério, a humanidade estava toda acordada desde a Idade Média. Isto só significa que precisas de criar sinais de encerramento no teu dia-a-dia. E há aqui uma armadilha muito comum, chamar pensar ao que é apenas repetir. Quando tu pensas, tu organizas. Quando tu ruminas, tu desgastas. Pensar produz uma decisão, uma pergunta melhor, um passo concreto ou uma aceitação provisória. Ruminar pega no mesmo problema, dá-lhe uma volta, dá-lhe outra cor e volta ao início. Acrescenta medo, tira esperança, mete música triste por baixo e chama a isso responsabilidade. É bonito, inútil, mas bonito. À noite, esta diferença torna-se extremamente decisiva. Se estás na cama a encontrar uma solução real, talvez precises de te levantar, escrever 3 linhas e fechar. Mas se estás a repetir apenas, a ruminar a mesma preocupação, sem novos dados, sem nova ação, sem nova lucidez, então tu não estás a preparar o amanhã, estás a roubar o combustível para amanhã funcionar. É por isso que o sono exige limite psicológico. Não basta escurecer o quarto, tens de escurecer a sala de reuniões dentro da cabeça. Há pensamentos que merecem atenção, não merecem madrugada. Há problemas que merecem plano, não merecem cama. Há emoções que merecem ter cuidado, não merecem ser interrogadas às 3 da manhã por uma versão tua sem paciência, sem glicose e sem qualquer capacidade diplomática. Os Deuses Também Morrem é o meu último livro. Já conheces? Nasceu de um sentimento que todos conhecemos, a frustração de dar o nosso melhor e sentirmos-nos invisíveis. Pedro Dias não é um herói. Ele é o eco das nossas próprias desilusões. Escrever este livro foi um exorcismo. Espero que seja igualmente intenso e impactante para ti quando tiveres o teu exemplar. Os Deuses Também Morrem, o meu último livro, agora na Amazon. O sono é muito sensível a pistas. Luz, temperatura, horário, ruído, cafeína, álcool, ecrãs, mas também a pistas psicológicas. A sensação de que o dia ficou minimamente arrumado é essencial. Não é resolvido, é arrumado. E isto tem uma grande diferença. Resolver é terminar o problema. Arrumar é colocá-lo no sítio certo, até poderes pegar nele novamente. Muita gente não dorme porque tenta resolver mentalmente aquilo que só pode ser tratado no dia seguinte. É como tentar mudar uma fechadura com uma colher às 2 da manhã. Além de inútil, fica feio. Na terapia cognitiva comportamental, uma das ideias mais úteis é separares o pensamento da ação. Nem todo o pensamento pede resposta imediata. Nem toda a preocupação é uma tarefa. Nem toda a sensação é ordem. À noite, saber isto é o ouro. Quando a tua mente diz "e se amanhã correr mal?", a resposta adulta não é discutir durante 40 minutos dentro da almofada sobre quão pode correr mal. É dizeres a ti mesmo: amanhã penso nisso às 10. Agora estou a treinar o corpo para recuperar. Parece simples, e até é. O problema é que o simples exige repetição e nós preferimos soluções com embalagem cara. Também convém distinguir descanso real de anestesia. O descanso real devolve-te a ti. A anestesia apenas te tira de ti durante algum tempo. Um banho pode ser descanso. Uma caminhada leve pode ser descanso. Ler umas páginas de um livro pode ser descanso. Conversar com calma com alguém pode ser descanso. Escrever o que pesa pode ser descanso. Apagar as luzes, baixar o ritmo, reduzir o estímulo, fazer o corpo perceber que não há perseguição nenhuma. Tudo isto pode ser descanso. Mas há coisas que parecem descanso e são só adiamento com música de fundo. O scroll até adormeceres, as discussões imaginárias à tua volta, os vídeos sem fim.
ver notícias antes de dormir, porque aparentemente o teu sistema nervoso precisava mesmo de uma visita guiada ao apocalipse do mundo. Trabalhar antes de dormir, mensagens difíceis à meia-noite, comparação social quando já estás vulnerável e com sono. E depois, és mais uma pessoa que diz: eu não percebo porque é que eu durmo mal. Percebes sim, só que não queres ligar os pontos porque alguns deles brilham no escuro e têm notificações. O sono não é apenas uma função biológica, é um barómetro da tua relação com o limite. Consegues dizer chega ao dia? Consegues deixar uma preocupação em espera sem a tratar como uma criança abandonada? Consegues não levar o teu trabalho para a cama? Consegues aceitar que recuperar não é um prémio, mas uma condição básica para não te tornares uma versão amarga de ti? É que se não consegues, tu não és fraco. Estás treinado para viver sem fechar o teu dia. E o treino muda-se. Dita é uma batalha ganha. A voz é tua arma, usa sem manha. Usa, Hey, oh, quem cala consente. Hey, oh, ergue a tua voz. Fala, fala, Oh, a palavra é lei. é a tua vez. Quem cala consente. Ora, falava-te de mudar treinos. Vamos a um plano. Não vou propor uma rotina noturna de 27 passos, um difusor aromático, uma manta especial com pesos nos cantos e uma expressão facial de quem descobriu a serenidade numa loja cara. Vamos fazer vida adulta. Simples, aplicável, sem dramatismo. E uma vez mais, 4 passos. Em primeiro, fazes uma descarga mental antes de ir para a cama. A pergunta central é: o que é que eu estou a levar para a cama que devia ficar no papel? Ora, pegas em papel. Sim, papel. O telemóvel é uma máquina de portas falsas. Vais escrever uma preocupação e quando des por ti, estás a ver uma receita de panquecas proteicas ou a descobrir que uma pessoa que nem conheces foi à Islândia. Portanto, pegas num papel e escreves 3 linhas curtas. O que é que te preocupa? O que é que podes fazer amanhã? E o que é que não podes resolver agora? Não escrevas um romance. Isto não é uma candidatura ao prémio literário da insónia. É uma descarga. O objetivo é dar ao teu cérebro uma mensagem clara. Isto está registado para amanhã. Não precisas de me acordar às 4 da manhã para repetir. O segundo passo é criares uma fronteira clara de estímulos. Durante os últimos 30 minutos antes de ir dormir, reduz a entrada de estímulo. Não precisa de ser perfeito. Podes começar por 30 minutos e se isso for muito, usa 15. Mas vai criando uma fronteira. Sem trabalho, sem discussões difíceis, sem notícias, sem redes sociais, sem videozinhos curtos ou scroll. Sem vou só responder a isto e já vou. O teu cérebro não é uma gaveta onde podes atirar estímulos até ao último segundo e depois exigir que ele vá dormir. Escolhe substitutos a estes estímulos nestes últimos minutos. Prepara a roupa para o dia seguinte. Toma um banho. Lê algo leve. Alonga, sem ambição olímpica. Escreve 3 linhas, como falamos no primeiro passo. Arruma um pequeno espaço ou respira com uma mão no peito e a outra no abdômen. A fronteira vai dizer ao teu corpo: o dia está a fechar. E vais poder passar para o terceiro passo. Todos estes passos tu podes encontrá-los no Substack, explicadinhos num mini workbook fantástico em mportela.substack.com. Cansada de gurus que prometem o nirvana, mas que só te entregam faturas exorbitantes? Achas que alinhar os chakras com cristais importados do AliExpress é a solução para os problemas amorosos? Então prepara-te para conhecer a Ana Catarina.
Aos 23 anos, com um mestrado em Economia e a arrastar-se numa série de más escolhas, ela mergulha de cabeça no universo caricato e dispendioso das terapias holísticas. É uma sátira mordaz à indústria do bem-estar. No meu mais recente livro, Tarô Não Obrigado, prometo-te gargalhadas, prometo-te pensamento, prometo-te reviravoltas inesperadas e, acima de tudo, mais do que um livro, prometo-te um audiodrama nesta história única que eu preparei para ti. Tarô Não Obrigado, disponível na Amazon. Tarô, não obrigado. Pra que cartas, pra que sinais? Ai, deixa-me. E estava-te a falar do terceiro passo. É fazer um ritual. Porque o cérebro humano adora rituais. Faz o ritual dos 3 encerramentos. Antes de te deitares, responda a 3 frases. Hoje ficou feito o quê? Hoje ficou por fazer o quê? Amanhã, o primeiro passo é o quê? Isto combate 2 venenos noturnos, a culpa vaga e a preocupação sem forma. A culpa vaga costuma dizer: não fizeste o suficiente, e com isto tu vais mostrar aquilo que ficou feito. A preocupação sem forma diz-te que amanhã vai ser um caos, e tu respondes: o primeiro passo a dar amanhã é este. Não estás a resolver a tua vida, estás a fechar os separadores para poderes desligar o explorador de internet. E sim, alguns separadores vão ficar abertos. A vida não é uma secretária perfeita, mas quando sabes quais são, o cérebro não precisa de os refrescar a noite inteira. E tinha de terminar com o 4º passo para treinares o corpo a receber segurança. O corpo não adormece só porque a mente mandou. O corpo precisa de sinais. Experimenta durante as próximas 7 noites baixar as luzes por completo, abrandar os movimentos, respirar mais fundo, soltar o maxilar para dormir, descruzar esse corpo, estica-te, pousa os pés no chão antes de te deitares, dá espaço ao vazio e depois mentalmente diz: por hoje chega, até amanhã. Como se esta frase mágica fosse o limite. Se a mente insistir, não entres em debate. Um debate noturno é uma telenovela sem orçamento com péssima iluminação. Volta ao teu corpo. Pés, respiração, peso, lençóis, temperatura, som. E este processo é importante porque muitas pessoas tentam adormecer à força, e adormecer à força é como tentar convencer um gato a pedir desculpa. Tu podes insistir, mas a cena perde dignidade depressa. Tu não mandas no sono de forma direta. Criam-se condições, reduz-se a ativação, baixa-se o ruído, tira-se a pressão. O sono aparece quando o corpo deixa de precisar de estar em guarda. Por isso, em vez de tenho de ir dormir, experimenta criar condições para isso. E se numa noite falhar, falhou. Observa o custo, recomeça na noite seguinte. O objetivo não é criar uma obrigação para ir dormir. Não é criar uma nova lista de culpas, é criar uma ponte entre o teu dia e a tua recuperação. E depois até podes descobrir o que é que estás a tentar resolver a uma hora em que já não tens recursos. Que problema merece estar no papel e não na tua cabeça? Que estímulos te deixam mais agitado do que aquilo que achavas antes? Talvez descubras que acordas cansado porque vais para a cama acompanhado por 15 versões incompletas do teu dia. Talvez descubras que o problema não é a noite, é o dia que nunca aprende a acabar. Hey, oh, quem cala, Consente, oh, hey, oh, ergue a tua voz. fala, fala, Oh, a palavra é lei. é a tua vez. Quem cala, consente. E vamos fechar. Dormir não é colapsar, não é desaparecer do mundo. Dormir é voltar ao corpo sem ameaça, é permitir a reparação, é confiar por algumas horas que o mundo pode continuar sem a tua vigilância desesperada.
Eu sei que nem sempre é fácil. Há fases em que a vida pesa mesmo. Há noites que são difíceis, há preocupações que são legítimas, há corpos que carregam anos de alerta e há pessoas que aprenderam cedo demais que descansar era perigoso, preguiçoso ou irresponsável. Mas nada disso transforma a exaustão em virtude. Tu não tens de merecer descanso por bom comportamento. Tu não tens de terminar tudo para poderes ir dormir. Tu não tens de levar para a cama cada problema como se fosse o segurança noturno da tua própria ansiedade. Esta semana, experimenta uma coisa simples. Fecha o dia antes de ir para a cama. Põe no papel o que pesa. Escolhe o primeiro passo de amanhã. Cria 30 minutos de menos estímulo. Se não der, cria 10. Dá ao teu corpo um sinal de segurança. E se a mente tentar abrir novamente a loja às 2 da manhã, lembra-lhe, hoje acabou, amanhã abrimos de novo. E já sabes que para te auxiliar, tens no Substack o mini workbook. Porque todos os episódios têm um mini workbook gratuito para trabalhares o tema de forma prática, sem floreados e sem promessas milagrosas com cheiro a vela cara. Portanto, vais a mportela.substack.com, subscreves, descarregas o workbook, subscreves este podcast, porque se o episódio te encontrou a acordar cansado depois de teres dormido, partilha-o também com alguém que talvez precise de perceber que apagar não é descansar. E foi por estares comigo em mais uma viagem que te deixo o meu mais sincero e profundo agradecimento, assim polvilhado com um sorriso. Eu sou Mário Portela e este foi o Quem Cala Consente. Teu silêncio acaba aqui. Quem cala consente. Quem cala consente. Quem cala consente. Assim, polvilhado com um sorriso. Hey, hey, hey. Mic check, vamos lá rolar. É meu Portela, ideias a girar.